E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Paulo, hoje a gente vai estar falando sobre diodo semicondutor. Na aula de hoje a gente vai ver as características do diodo, seu funcionamento, a polarização, a curva característica dele, analisar um datasheet, falar um pouco sobre o diodo Zener e sobre o LED. Então o diodo semicondutor, sua sigla característica é a letra D. A gente encontra ele feito de material de silício e do material de germânio. O material de silício ele tem uma queda de tensão de 0,7 e o germânio a gente adota uma queda de tensão de 0,3. Claro que vai ter uma variação, né? Dependendo da temperatura ambiente, essas coisas. Mas para efeito aqui dos nossos cálculos e nossos exercícios a gente vai usar 0,7, porque é bem aproximado esse valor. Quando nós formos fazer o laboratório, a gente pode constatar isso aí. Então aqui a gente tem a sua simbologia, ok? Esta aqui é uma imagem de um diodo comercial. E aí conforme a simbologia, ele tem essa tarja aqui para diferenciar esse símbolo aqui, né? Então este lado aqui a gente chama de cátodo, a parte negativa. E este lado aqui a gente chama de anodo. Para ficar mais fácil de vocês memorizar, vocês verifiquem aqui, ó, para não parecer uma letra K aqui, ó. Então, quando você lembrar desse K aqui na simbologia, vocês se lembrem de cátodo. No nosso diodo comercial tem essa faixinha, vai ter uma faixa, se ele for vermelho vai ter uma faixa preta, né? Enfim, ele vai ter uma marcação, ele vai ter algum tipo de marcação, depende do tipo do encapsulamento que a gente estiver utilizando. Estamos falando de diodo semicondutor, né? Mas o que é esse termo semicondutor? Então a gente tem o material isolante, semicondutor e condutor. Aqui eu tenho o átomo de silício e o átomo de germânio, que a gente já havia mencionado lá atrás. Então o átomo de silício ele tem 14 elétrons, né? E 14 prótons no seu núcleo. O átomo de germânio tem 32 elétrons nas camadas distribuídas e 32 prótons no núcleo. Então repare aqui no material isolante, a resistividade dele é aproximadamente 1 tera de ohm por centímetro, no caso da mica. No caso do germânio, a gente vê que a resistividade dele é 50 ohms por centímetro e o silício 50 vezes 10 a terceira, né? 50.000 ohms por centímetro. Já no condutor, a resistividade é 10 a menos 6 ohms por centímetro. Então 10 micros, né, ohms por centímetro, no caso do cobre. Então a característica do material isolante é essa faixa, né, de resistividade. A característica do material semicondutor tem esta faixa de resistividade. E a característica do material condutor tem essa faixa de resistividade. É semicondutor porque ele pode uma hora trabalhar ele no estado de condutância ou no estado de impedância, né? Então uma hora ele pode conduzir, uma hora ele pode trabalhar como isolante. Material do tipo PN. Então aqui eu tenho a estrutura de silício. Então se a gente focar aqui neste átomo aqui do meio, ele vai ter 4 ligações na sua última camada. Então 1, 2, 3, 4, ok? Esse átomo de cima, ó, tem 1, 2, 3 e aqui continua a estrutura, né? Porque eu só coloquei aqui só para a gente um modo simplificado, mas aqui ele continua, então ele vai se ligar com outro aqui e assim vai, né? Mesma coisa deste, ok? Agora, se a gente pegar o silício e inserir um outro tipo de átomo nele, no caso aqui, vamos inserir o boro. Então, se eu inserir o átomo de boro no meio desta estrutura, o que vai acontecer? O átomo de boro, ele tem, tá aqui, ó, na sua última camada, ele tem 3 elétrons, né? O silício ele tem esses 4. Então, quando eu substituo, o que vai acontecer? Aquela ligação que eu tinha entre os 4 vai ficar faltando aqui, ó, né? E aí a gente fala que criou uma lacuna aqui, né? Criou um buraco.
Então, quando eu substituo o átomo de boro, ele falta um elétron. Então, lembra lá quando eu falei, quando eu tenho menos elétrons, né? A gente chama, se eu tenho menos elétron, a gente costuma chamar o material de positivo. Então, como foi mexido na estrutura do silício, acrescentado o boro, houve o quê? Uma dopagem desse material. Houve uma mudança na característica dessa estrutura atômica. Esse processo é chamado de dopagem com boro. Se ele tem menos elétron, então é um material do tipo P, né? Positivo. E agora, aqui para o material negativo, a gente temos aqui a estrutura de silício. Aí eu vou acrescentar um átomo de antimônio. O átomo de antimônio ele tem 5 elétrons na sua última camada, que é a distribuição dele. Esse excesso de elétrons vai caracterizar o meu material negativo. Então aqui eu tenho as 4 ligações, como a gente havia visto aqui. Porém, tem um elétron sobrando aqui, então é mais uma possibilidade. Então aqui eu tenho o excesso, né, de elétron. Então aqui é a dopagem com antimônio. Então quando eu modifico a estrutura, a gente chama isso de dopar. Então aqui eu tenho o material do tipo N. Então tipo P é o material que eu vou ter essas lacunas, esses buracos. O material do tipo N é onde eu tenho aqui um excedente de elétron. E aí se eu pegar esses dois materiais e juntar um com o outro, né, a gente chama de junção PN. Como no material tipo N eu tenho excesso de elétron, no material do tipo P eu tenho carência disso, nessa junção aqui não vai haver uma interação. Essa interação aqui a gente chama de região de depressão. Porque ele vai criar uma barreira de depressão com a própria interação entre os átomos dos materiais. Então tá aqui, ó. Essa junção já é a característica do nosso diodo. Então o diodo, o funcionamento dele é basicamente isso. Há dois tipos de materiais, um material P junto com o material N. Então do lado P é o lado do meu anodo, né? E o lado N é o lado do meu cátodo, né? Lembra lá do K? Então anodo, lado positivo, e cátodo, lado negativo. Então repare que agora eu tenho nessa junção aqui eu tenho uma polarização, né? Eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Então, diferente lá do nosso resistor, o resistor, lembra lá que quando eu medi com o multímetro, ele não tinha diferença, né? No diodo a gente já tem uma polarização, tem polos. Então, na hora de soldar na minha placa de circuito impresso, eu tenho que verificar a polarização dele. Por isso que ele vem com aquela faixinha. Na hora de eu testá-lo, eu tenho que saber isso. Então é muito importante saber essa polarização dele para mim saber como ele vai trabalhar, como ele vai conduzir. Então, como a gente estava falando de polarização, então quando eu tenho uma fonte de tensão ligada ao anodo do diodo e eu tenho a parte negativa da minha fonte ligada ao cátodo do meu diodo, eu chamo isso aqui de polarização direta. O que vai acontecer com essa minha região de depressão? Ela vai diminuir. Ela vai parar de existir? Não, ela vai ter essa região de depressão, mas com uma intensidade menor. E isso aqui vai possibilitar o fluxo, né, da minha carga elétrica. Então, quando eu faço esse tipo de ligação, positivo no anodo e negativo no cátodo, eu tenho a minha polarização direta. Então eu tenho uma corrente ID, que é a corrente do diodo. E na polarização reversa, né, eu inverto a fonte, eu inverto o diodo, e aí eu vou ter o polo positivo da minha fonte
no cátodo do meu diodo e o polo negativo eu vou ter vou ligar ele no anodo do meu diodo. Então o que vai acontecer com essa região de depressão? Ele vai criar uma barreira maior, ele vai expandir essa barreira e aí vai ficar mais difícil eu conseguir um fluxo aqui. O único fluxo de corrente que eu tenho vai ser muito pequeno, vai ser um fluxo muito pequeno. Até essa corrente pequena dessa polarização reversa é chamada de corrente de saturação, né? Se eu aumentar muito a tensão aqui, se eu aumentar muito essa tensão sobre os polos desse diodo, dependendo da capacidade de polarização reversa dele, ele pode chegar a queimar, que é alguns casos. Então, por isso é importante consultar o datasheet do fabricante. Então, aqui nesse caso, a gente não tem a corrente do diodo, a corrente direta, né? Nesse caso aqui, eu só tenho uma corrente reversa, que é chamada de corrente de saturação, porque ela é muito pequena. Seria IS. Quando o meu diodo está polarizado diretamente, né? Então positivo no anodo, negativo no cátodo, a gente fala que ele se comporta como se fosse uma chave no diodo ideal, ok? O que é o diodo ideal? Ele não tem essa queda de tensão de 0,7 aqui, de 0,3 do germânio, né? E quando a minha polarização é inversa, eu tenho negativo no anodo e positivo no cátodo, o diodo vai se comportar como uma chave aberta, né? Então ele não vai deixar passar nada, somente vai ter uma pequena corrente IS aqui, né, que é a minha corrente de saturação. Beleza, então agora vamos analisar aqui esses dois circuitos aqui. Então aqui eu tenho minha fonte de tensão, eu tenho meu diodo de silício e eu tenho uma carga, né? No caso aqui o resistor. A minha fonte, o polo negativo e positivo, ele está polarizando positivo negativo, né? Então esse meu diodo ele vai conduzir. Se essa tensão aqui for maior que a tensão do silício, né? Então tem que ser maior que 0,7 para efeito de cálculos aqui. Então se essa tensão é maior que a tensão do silício, eu vou ter uma corrente. Então, esse mesmo circuito aqui ele pode ser representado, então o diodo aqui pode substituir por uma fonte de 0,7 volts de silício. Por que uma fonte de 0,7 volts? Porque se eu aumentar essa tensão aqui, essa tensão do meu diodo, ele vai manter esse 0,7. Se eu substituísse por uma resistência que desse essa queda de 0,7, quando eu aumentasse essa tensão, eu ia aumentar a corrente e, consequentemente, eu ia aumentar a queda de tensão em cima do resistor. Mas se eu representar ele por uma fonte, né, eu não vou ter esse problema de alteração. E depois a gente vai ver, no próximo slide, a gente vai entender melhor por que não tem essa alteração aqui nessa tensão do diodo. Então, uma das vantagens da gente utilizar o semicondutor é essa, né? Ele não tem ele tem algumas características fixas, ok? Então aqui a minha polarização é direta, ele vai conduzir. Então ele só não vai conduzir se eu inverter a fonte, ou se eu inverter o diodo, ou se essa tensão não conseguir suprir aquela barreira de depressão dele, né? A tensão mínima para suprir aquela barreira de depressão. Então aqui a gente chama de polarização direta. Então eu tenho positivo no meu anodo e negativo no cátodo. Então polarização direta. Já aqui embaixo, o meu diodo está invertido, né? Então eu tenho positivo no meu cátodo e negativo no meu anodo, né? Ele vem por aqui no circuito. Então essa polarização é a polarização reversa do diodo. Então na polarização reversa, olha lá, o que acontece com o nosso diodo? Ele se comporta como uma chave, aumenta aquela região de depressão.
Então eu não vou ter corrente nesse circuito, ele vai abrir o meu circuito. E a queda de tensão do meu diodo, aqui no caso, vai ser igual à queda de tensão da fonte. Né? Tem o polo positivo aqui, ó, e o polo negativo aqui. Então é praticamente a queda toda, porque como não vai ter corrente, eu não vou ter queda de tensão aqui no meu resistor. Né? Então eu não tenho essa corrente, né? E eu não vou ter queda de tensão no meu resistor. Ok? Então toda a queda de tensão vai estar no meu diodo. Então aqui está mostrando por que o diodo ele não sofre tanto com a mudança de tensão. Então, conforme eu for mudando minha tensão, o meu diodo ele não sofre alteração na mudança da sua curva característica. Aqui em 0 volts não tem nenhum tipo de polarização, e aí eu vou aumentando a polarização. Olha lá, depois de 0,3 volts ele começa a ter um acréscimo, depois de 0,5, né, 0,6 e assim por diante. Então, os diodos comerciais eles têm essa característica, eles começam a conduzir depois de 0,4, né, 0,68, 0,7. Então, para padronizar, a gente vai adotar 0,7 nos nossos exercícios. E aqui é a região de polarização reversa, que eu falei, ó lá, 50 picoampere, né? Então, 50 vezes 10 a menos 12 ampere. Então, é uma corrente muito baixa. Aqui a escala está mostrando com um zoom, né, ampliado, mas aqui a representação dessa parte do eixo Y aqui é a cada picoampere, né? E aqui a gente tem em miliampere, certo? É só para a gente ter uma noção melhor. Então, ó, quando eu polarizo reversamente o meu diodo, eu tenho uma corrente, né, reversa, que a gente chama de corrente de saturação. Por que a gente chama essa corrente de saturação? Porque é uma corrente que ela atinge o valor dela, o maior valor dela rápido, né, e ela não tem alteração, ela não altera muito esse valor. Essa curva eu peguei deste livro aqui, né, do Bolestad, dispositivos eletrônicos. Então na biblioteca vocês podem, eu gosto de colocar a imagem, que aí na biblioteca vocês podem estar procurando, consultando ele, ok? 11ª edição. Então aqui nesse datasheet do diodo de uso geral, ele está falando que a faixa, a banda de cor, né, a faixa de cor é definido como catodo. Então a faixa, onde que eu tenho a faixa, é definido como catodo. Ele tem uma baixa queda de tensão na polarização direta. Ele tem uma alta capacidade de corrente. Então aqui tem algumas características, né? Então até essa tensão de pico, né, reversa. Então para cada numeração dessa daqui eu vou ter um tipo de tensão. Então, para me achar esse datasheet, eu vou por aqui, né? Um N4001, N4004, um N4007. Então, ó, 4007, 1000 volts, reverso. 4001, 50 volts, reverso. Então, se eu for usar isso aqui numa rede convencional de tensão 127 ou 220, eu vou ter algum problema, né? Na hora que eu exceder essa tensão de 50 volts. Aqui é a corrente nominal dele, com um range de temperatura de 75 graus, é 1 ampere, ok? E ele pode ter um pico de corrente de 30 ampere, né? Num tempo de 8,3 milissegundos numa meia onda, né? Numa senoide de meia onda. Então eu posso ter um pico ou um surto nesse tempo aqui, sem que ele queime. Aqui é a temperatura para armazenamento e a temperatura de operação. Então aqui eu estou trazendo alguns tipos de encapsulamento.
Então o diodo de uso geral, ele tem esse formato. É um diodo SMD, né? Um modelo de diodo SMD, aqui outro modelo de diodo SMD. Aqui eu tenho o diodo de potência, outro formato de diodo de potência. Aqui no formato de feixe, né? Agora vamos falar do nosso diodo Zener. Então aqui eu tenho os formatos, mas eu tenho outros tipos de formatos também, né? Vai depender da minha potência do diodo. Então, onde que eu vou achar isso? No datasheet do fabricante. A simbologia, né? Então ele tem o formato do diodo convencional, ou simbologia de um diodo convencional, porém ele tem essas pontas aqui, inclinadas. Então como funciona o diodo Zener? Basicamente o diodo Zener, lembra lá daquela região da corrente de saturação? Que ele não conduz nada? Então, o diodo Zener ele vai funcionar nessa região. Mas como assim, professor? Ele vai, na hora que eu inverter ele já vai conduzir? Não. Então eu vou dopar ele de uma maneira que quando ele chegar, por exemplo, numa tensão desejada, 5.1 volts, e aí se ele exceder essa tensão, o que ele vai fazer? Ele vai conduzir essa corrente. Então é como se fosse um para-raio, né? Quando ele chega na tensão desejada, acontece essa condução, né? A gente chama isso aqui de avalanche, né? Essa curva aqui, ó. Então ele vai ter a corrente de saturação normal e quando ele chega na região Zener, ele vai conduzir. Eu vou mostrar um exemplo aqui e depois a gente vai, nas próximas aulas, a gente vai ver alguns exemplos práticos. Aqui ele tem o anodo e o catodo normalmente, ó. Anodo, catodo. Se eu ligar o meu Zener e polarizar ele diretamente, ele vai funcionar como um diodo comum. Ok? Agora, se eu ligar ele inversamente, ele vai conduzir quando eu chegar na tensão Zener dele. Então, como que eu vou saber? Pelo datasheet também. Pelo datasheet eu vou saber quanto que ele vai conseguir conduzir. E vai depender da potência que ele vai conseguir dissipar. Ok? Então tá aqui meu diodo Zener. Né? Então, meu anodo e catodo do diodo Zener pode ser representado por uma fonte. Né? Então aqui, ó, quando a tensão do Zener é maior que a tensão da fonte, ele se comporta como um circuito aberto. Então vamos aqui. Ó. Se aqui meu Zener é de 5 volts, 3,3 volts, e a minha fonte está mandando 2 volts, o que vai acontecer? A minha corrente vai circular por esse resistor, vai chegar aqui no Zener, opa, é 3.3, né? Ele vai se comportar como um diodo comum. Ele não vai estar polarizado inversamente, né? Aqui no catodo dele, eu vou ter um sinal, eu vou ter polarizado com positivo, e no meu anodo negativo. Né? Então o que vai acontecer? Minha corrente vai circular por essa resistência, vai chegar aqui no meu diodo Zener, ele não vai conduzir, vai se comportar como um diodo comum. Então eu não tenho condução, ele vai se comportar como um circuito aberto. Então suponhamos que essa tensão do meu Zener é 3,3 volts. Então a tensão da região Zener dele é de 3. Para ele começar a conduzir tem que ser igual a 3,3 ou maior que isso. Então se a minha fonte está mandando 2 volts, a minha fonte tem uma tensão de 2 volts, uma diferença de potencial de 2 volts, ela vai chegar aqui no meu Zener e ele vai se comportar como um circuito aberto. Então a corrente ela vai circular através dos resistores, ok? Mas se eu aumentar essa minha tensão para 5 volts, o que vai acontecer aqui? Essa minha tensão, ela vai chegar, essa minha tensão de 5 volts,
vai oferecer um potencial aqui para o Zener, né? Dependendo também dessa queda aqui, né? Então que a gente tem que levar em consideração a queda do resistor, mais a queda de tensão no Zener. Se essa queda de tensão aqui for superior que 3,3, então vamos chutar aqui um valor, chegou aqui com 4 volts, por exemplo. Eu tenho uma queda de tensão de 4 volts aqui. Então, o que vai acontecer? 4 volts é maior que 3,3. Então, esse Zener ele vai conduzir, né, essa corrente que a gente chama de IZ para compensar essa queda de tensão aqui. Então, como essa resistência da carga, como essa carga está em paralelo com o meu Zener, ela vai sempre manter essa tensão do Zener. Então, se é 3,3, ela sempre vai ficar com 3,3. E o excedente, o Zener vai conduzir, ele vai fazer esse desvio dessa corrente para manter essa carga, para manter essa tensão. E o excedente, o Zener vai fazer o desvio da corrente para manter essa tensão, ok? Então, basicamente isso. Se a tensão que chega aqui no meu Zener é maior que a tensão dele, né? E eu tenho que verificar a potência também. Então, a corrente é a tensão do Zener, eu vou ter a potência do Zener. Então, se essa tensão é maior, que a tensão Zener, ele vai conduzir para manter a tensão Zener, ok? E por último a gente vai ver os nossos LEDs, né? Então, Light Emitter Diode, o emissor de luz, né? Conhecido como LED. Aqui a gente tem a sua simbologia. Eu tenho o anodo e catodo da mesma forma, representado com essa setinha, que eu identifico que é um LED. Aqui tem outro modelo apresentado pelo Bollister. Então, como funciona? Quando eu tenho uma polarização direta num LED, né, num diodo, ou num diodo comum, a gente viu que há uma interação entre os átomos, ok? Então, quando eu tenho uma polarização direta, a gente viu que no material vai ter uma interação entre os átomos. Essa interação entre os elétrons nas últimas camadas, quando ele salta de uma camada para outra, ele libera uma energia. Essa energia ela pode ser em forma de calor, certo? Que a gente tem que ficar... Então, por isso que tem que olhar o datasheet do fabricante para olhar a capacidade térmica do térmica ou a capacidade de condução do diodo comum, né? O diodo de uso geral. Então ele vai liberar uma energia térmica ou uma energia, ou vai liberar fóton, ou vai liberar em forma de luz essa energia. Então essa luz pode ser visível, né? Pode ser na faixa visível ou pode ser na faixa infravermelha. E essa luz, ela, conforme a cor do LED que você utilizar, ele vai ter um valor de queda de tensão. Esse valor de queda de tensão, lembra lá da barreira que a gente tinha de 0,7? Então esse valor da barreira agora aqui, ela vai variar, ela vai ser um pouquinho maior. Vai ser de 2 a 3, então eu vou ter que pegar o datasheet de cada cor aqui, eu não sei de cor, né? Qual é a tensão de cada cor, mas eu vou pegar e vou verificar lá a tensão da polarização desse LED. Então, quando eu tenho a polarização direta, ele vai emitir essa interação dos elétrons aí, vai fazer essa emissão de luz e também calor. Ok? Na próxima aula vai ser sobre aplicações do diodo. Então a gente vai ver como medir o diodo com multímetro, como medir o LED com multímetro e como medir uma ponte de diodo.
E aí a gente vai ver quais as aplicações para esse diodo. Então é isso, pessoal, e até a próxima aula.